Olá, quinto ano, tudo bem? Como a tia Andréia combinou com vocês, agora toda quarta e sexta nós teremos aula de geometria, porque a maior parte do conteúdo do terceiro bimestre é geometria. Então, primeiro a tia Andréia vai fazer a correção da página 15, abram a apostila de vocês e depois eu vou falar sobre volume dos sólidos geométricos, tá? Olha só. Indique as pirâmides entre as figuras e explore o que as caracteriza como tal. Então, lembrando que pirâmide é aquela figura que tem uma base, um vértice no topo e todas as faces planas. Então, essa figura aqui é uma pirâmide e essa também. Essa aqui não, porque é um cone, é um corpo redondo. E aqui tem duas bases iguais, então é um prisma. Então, o que as caracteriza como pirâmide? Elas têm uma base, todas as faces planas e um único vértice na parte superior. Então, vamos lá, ó. A primeira e a terceira figura são pirâmides, pois temos uma base oposta a um vértice. Oposta significa que está na posição contrária. E faces laterais todas triangulares, tá bom? Vocês vão corrigir aí se vocês fizeram certo. O que diferencia um cubo de um paralelepípedo? Ontem a tia Andréia comentou sobre isso, que o cubo, todas as faces dele são quadradas, não é isso? Pensa no dado, naquele cubo mágico, e o paralelepípedo, as faces são retângulos, tá? O cubo tem todas as faces iguais e o paralelepípedo não necessariamente, porque algumas faces são iguais e outras são diferentes, tá? Para ser cubo, todas as faces têm que ser iguais. O número 3 falou que existem 11 tipos diferentes de planificações para o cubo. Uma delas está representada a seguir. Agora é para representar as outras 10 no espaço aqui. Então, ó, aqui se eu levanto essas laterais eu fecho o cubo. Aqui também, se eu for dobrando. Então, todos esses aqui dão para dobrar e formar um cubo, tá bom? Isso que era para vocês fazerem. Todas as 11 planificações do cubo estão aqui. Agora, se eu faço 1, 2, 3, 4, 6 quadradinhos juntos, aí não dá para dobrar, para fechar o cubo. Tem que fazer sentido o que a gente está fazendo. Ó, se eu subo essa paredinha, subo essa, subo aqui e vou fechando, eu vou formar um cubo, tá bem? Agora a tia André vai falar sobre o volume. Olha só. Para a gente calcular a área de uma figura, a gente multiplica a largura pelo comprimento, não é? Se essa figura aqui tem 3 quadradinhos de comprimento e 6 de largura, para eu descobrir a área, é só eu fazer 3 vezes 6, que dá 18, né? Olha essa figura aqui, ela tem 2 de largura e 8 de comprimento. Eu faço 2 vezes 8, 16 centímetros quadrados. Agora, gente, acompanhem essa situação aqui. Esse quebra-cabeça vem dentro de uma caixa de madeira. Ele é formado por vários cubinhos, olha. Quando guardamos essas peças corretamente na caixa, ela se enche com 2 camadas de 120 cubinhos. Desse modo, podemos dizer que essa caixa tem volume igual a 120 mais 120, que dá 240. Apenas figuras espaciais têm volume, pois elas recebem esse nome porque elas ocupam o espaço. Então, as figuras espaciais são os sólidos, os poliedros, os corpos redondos. Então, a gente vai trabalhar, vai estudar agora o volume dos poliedros e mais especificamente do cubo e do paralelepípedo, tá? Então, olha só,
A galerinha empilhou essas peças do material dourado dessa maneira aqui. Se considerarmos um cubinho do material dourado como uma unidade de medida, qual o volume de cada empilhamento? Então, vamos ver aqui, olha. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui, 3. Então, cada linha dessa aqui vai ter 30, não é? 30, 30, 30 e 30. Não são 4 linhas? 4 vezes 30, 120, igual o jogo que a Ana ganhou. Olha, Keiko usou 12 barrinhas de dezena. Então, 12 vezes 10, 120. Ou 4 camadas com 30, igual a tia Andréia falou. 4 vezes 30, 120. Então, observem uma coisa. A gente calculou a largura vezes o comprimento da figura e depois multiplicou pela quantidade de altura, de pilhas, não é isso? Fiquem atentos, então, a como nós fazemos o cálculo do volume de figuras que não estão quadriculadas. Agora, olha a situação aqui, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, em cada linha, nós temos 100. Eu não tenho 3 linhas de 100? 3 vezes 100, 300. Então, o Vitor usou 3 placas de centena. 300 cubinhos. É o volume dessa figura aqui. Então, de novo, nós multiplicamos o comprimento, a largura e depois vimos quantas fileiras tem, que é a altura. Agora, vamos observar essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Então, cada plaquinha dessa aqui, 6 vezes 4, 24. 1, 2, 3, 4, 5. Se são 5 plaquinhas, 5 vezes 24, 120. Então, olha, Francisco usou 4 fileiras de 6, 24 cubinhos. Como são 5 camadas, 5 vezes 24, 120 cubinhos. Então, gente, de modo semelhante ao que fizemos com a área, se usarmos um cubo com arestas de 1 centímetro, determinamos o volume em centímetros cúbicos. Então, vocês viram que a gente calculou a área e depois multiplicou pela quantidade de fileiras? Então, para a gente calcular o volume de qualquer figura, a gente multiplica largura, comprimento e altura, as 3 dimensões da figura. Esse cubinho aqui, que tem aresta de 1 centímetro, tem volume de 1 centímetro cúbico. Quando é área, o númerozinho que fica aqui em cima é o 2, porque a figura tem 2 dimensões. Aqui, o número que fica em cima é o 3. Essa figura tem 3 dimensões, largura, comprimento e altura. Então, quando nós vamos calcular o volume de um paralelepípedo e ele não está formado por cubinhos igual os outros estavam, mas eu tenho a medida da altura, da largura e do comprimento, olha só. A primeira camada de cubos é formada por 3 fileiras com 5 cubos. Ou seja, essa primeira camada tem 3 vezes 5, que são 15 cubos. Como são 15 cubos em cada camada e cabem quantas camadas na altura? 1, 2, 3, 4, não é? 4 camadas na altura, podemos determinar a quantidade de cubos por 4 vezes 15. Nós temos 60 cubos. Portanto, o volume do paralelepípedo é igual a 60 centímetros cúbicos. Então, concluindo, quando a gente quer calcular o volume de um sólido, de um cubo ou de um paralelepípedo, a gente multiplica a largura pelo comprimento pela altura, tá bom?